Meus queridos, sexta-feira de manhã, sempre tem que arrumar a franja, né, que cai no rosto. Uma hora dessa eu corto. E 65ª semana, estamos no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Aconselho os que estão chegando agora a irem lá em estudos da biblioteca e começarem do número 1, devagar, tanto faz começar desse ou começar do número 1, né? Porque isso aqui é um estudo em sequência do Novo Testamento, na linguagem de hoje, em linguagem simples, em linguagem fácil, para os que estão começando no Evangelho e também para os que já conhecem, tirarem algumas dúvidas, relembrarem, né? E é isso. Então vamos em frente, estamos no versículo 23. Bem, nós vamos ouvir aqui agora alguns relatos de Lucas, de Paulo preso, que nós ficamos nos perguntando como é que alguém, uma pessoa, consegue segurar esse tipo de situação sem se desesperar e etc. Bem, está escrito lá, sem o Espírito Santo nada podeis fazer. Então, os discípulos que andavam com Jesus, a palavra não diz, mas eles já deviam ser todos batizados na água por João Batista, ou eles mesmo batizavam, porque o Senhor Jesus mesmo diz que não batizava ninguém, quem batizava eram os discípulos dele, né? Nas águas. Mas o que faltava? Quando chegou na crucificação de Jesus, eles ficaram apavorados, totalmente, de irem para a cruz também, de irem para a masmorra, isso e aquilo. Negaram a Jesus, como Pedro, né? E voltaram a pescar, pensaram que tudo tinha acabado, não tinham a compreensão do reino de Deus na sua plenitude. Então, quando veio o Pentecostes e eles foram batizados no Espírito Santo, eles foram revestidos pelo Espírito, então puderam, pelo Espírito Santo, enfrentarem situações que antes eles não enfrentariam. E Paulo foi batizado na mesma hora que ele caiu, não foi do cavalo, ninguém sabe se foi do cavalo ou não foi do cavalo, porque não tem cavalo na cena. Quem me chamou a atenção para isso foi a nossa querida Ana, que mora em Israel, em Jerusalém. Não tem cavalo. Então Paulo caiu, viu a luz, ouviu a voz e imediatamente ele foi batizado no Espírito Santo. Então Paulo era revestido do poder do Espírito para enfrentar esse tipo de situação que nós vamos ver aqui. Eu às vezes me pergunto como é que eu estou enfrentando determinadas situações com paz total, não conseguem me tirar do sério. Vocês vão ver que eles não conseguem tirar Paulo da reta dele. E eu acabei de fazer um retrospecto sobre algumas coisas na minha vida e já tentaram me tirar do sério, o inimigo já tentou me tirar do sério algumas vezes, mas não consegue, porque eu tenho a paz do Espírito Santo, né? Às vezes a gente cai aqui ou ali, perde a paciência com alguém, que nem eu perdi hoje de manhã com o açougueiro do supermercado, porque o gerente passou e falou, ó, esse preço está errado, troca o preço, um preço enorme. Aí o gerente foi embora e o cara me cobrou o preço que estava lá. Eu falei, amigo, desculpa, o preço não é um preço novo, mais baixo que o gerente falou? O preço é esse. Aí eu falei, não, amigo, o gerente... Não, eu já falei que o preço é esse. Eu falei, pô, meu irmão, fala direito comigo. Mas não é para perder a cabeça, não é para perder a situação. Eu falo essas coisas para vocês saberem que eu não sou nenhum santo, ninguém é. Somos santos quando... Santo quer dizer separado para Deus. Santo não é o que não peca, todo mundo peca, né? Então tá. Todo esse blá blá blá,
importante. Depois, vamos para o versículo 23. Veja bem, porque antes o povo ouviu Paulo até que ele disse isso, mas aí começaram a gritar com toda a força: fora, matem, morra, que era só o que sabiam dizer, né? Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então, o comandante, ele estava diante da Inquisição, né, como tem acontecido agora também, mandou que seus homens prendessem Paulo na fortaleza. Mandou que o chicoteassem para que ele contasse por que os judeus estavam gritando contra ele. Porém, quando o estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano? Será que podem chicotear quem não foi condenado por nenhum crime? Hoje está meio na moda no Brasil chicotearem as pessoas que não cometeram nenhum crime, né? Mas naquela época, vocês vão ver que eles respeitavam as leis, mesmo nessa época difícil. Parece que hoje está ficando mais difícil. Quando o oficial ouviu isso, foi ao comandante e disse: cuidado com o que o senhor vai fazer. Esse homem é um cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: diga-me uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. A palavra bastava, hein? Não precisava nenhum documento, nenhuma prova. A palavra de Paulo bastou, hein? E o comandante disse: eu também sou e gastei muito dinheiro para fazer isso. Comprou a cidadania dele romana. Mas eu sou cidadão romano de nascimento, respondeu Paulo. Imediatamente, os homens que estavam ali para fazerem perguntas a Paulo recuaram. Veja bem como era a força da lei, como era respeitada naquela época, coisa que não está acontecendo hoje no mundo inteiro. No Brasil começou a não ser respeitada violentamente. Já que nós estamos falando disso aqui, eu estou ressaltando isso, porque não estou falando de política, estou falando de respeitar a lei local, que está escrito aqui. Está escrito aqui, nós vamos ver isso mais na frente, que as leis são feitas para serem respeitadas. E imediatamente os homens que estavam ali para fazerem perguntas a Paulo recuaram. E o comandante, ao saber que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, porque havia mandado amarrá-lo. Veja bem, recuaram diante da lei. Aqui não se está recuando diante da lei. Prestem atenção nisso, porque o cristianismo está seriamente ameaçado no Brasil. Está seriamente ameaçado no mundo e está seriamente ameaçado no Brasil. E isso tem que ser visto com atenção. Vejam bem, hein? Que é para amanhã ninguém reclamar que está tendo que renunciar ao cristianismo para não ser preso, para não ser morto, numa situação dessa. Paulo, diante do Conselho Superior, o comandante queria saber com certeza por que os judeus estavam acusando Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que prendiam Paulo e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o Conselho Superior se reunissem. Depois, mandou trazer Paulo e o pôs na frente deles. Gente, eu vou ficar por aqui, porque o mais importante que nós temos que ver aqui é que Israel era dominado pelos romanos, era a dominação romana, não é? Na Judéia. E Paulo estava em Jerusalém, e ele era cidadão romano, da classe dominante ali,
e ele apelou para a cidadania romana dele. E nós somos cidadãos brasileiros. E atualmente o inimigo, o diabo, Satanás, o acusador, está partindo para cima de cidadãos brasileiros honestos. Não pensem que isso não pode chegar na sua congregação, na sua igreja, no padre, no pastor, em todos nós. Precisamos mesmo estar atentos a sermos batizados no Espírito Santo para estarmos blindados contra o sofrimento, contra todas essas perseguições que certamente virão. Certamente virão. Mais dia, menos dia virão. O governo mundial, o governo do anticristo, não é para brincadeira. Eu estou aqui fazendo a dublagem de um seminário cristão chamado Cordeiros de Ataque. Cordeiros, nós somos, porém, com o leão da tribo de Judá por dentro, no Espírito Santo. Então, as coisas estão acontecendo. Estou vendo congregações omitirem isso, pastores omitirem isso do rebanho de Cristo. Não pode ser omitido. Cristo não omitiu que a perseguição viria. Paulo não omitiu que a perseguição viria. Paulo não omitiu que a perseguição viria. Então, oremos pelo nosso país. Hoje eu estou aqui com a bandeira. Eu nem imaginava falar disso aqui hoje, porque eu não fico preparando palavra. Eu conheço a palavra e a palavra vem e eu vou levando aos irmãos. A coisa está séria. Não está para brincadeira. Oremos pelo nosso país. Oremos pelas nossas autoridades. Oremos para que não venham os endemoniados, os satanistas. Eles estão aí, estão à porta, os mentirosos, hipócritas, bandoleiros, quadrilheiros, armadores, que eles pelejem contra eles mesmos, que eles se enganem uns aos outros, provem do próprio veneno e caiam nas armadilhas que eles mesmos armaram para os outros. Então, Senhor, tem misericórdia do teu rebanho. Eu te louvo, te suplico, tem misericórdia do teu rebanho, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, Senhor, de nós, abençoa as nossas autoridades com sabedoria, discernimento, entendimento que vem do alto, coragem, por todos aqueles que lutam pela liberdade de expressão, pela liberdade de religião no nosso país, Senhor. E pelas pessoas de boa vontade que te amam, te temem, te adoram, te louvam, te obedecem e preservam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pondo-o em prática aos teus pequeninos, aos teus pobres de espírito. Senhor, dá ordem aos teus anjos nas regiões celestiais, Senhor, para que nos guardem a todos dos dardos inflamados e das setas envenenadas do maligno. Amém, amém e amém.